O ABC na TV tem a parceria de SMEC, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Departamento de Educação. Woodline, há mais de 20 anos oferecendo aos seus clientes tecnologia e qualidade. Farmapop, farmácia de manipulação, e GTC Telecom, seu acesso à internet sem complicação. Olá, tudo bom, pessoal? Como vocês estão? Passaram bem a semana? Olha, eu tô muito contente porque já correu rapidinho os dias e chegou hoje mais uma terça-feira. E hoje vocês devem lembrar que a gente combinou que viria uma surpresa aqui. Lembram? Sim! Sim! Falamos muito sobre aquela pedrinha fujona, lembra? E hoje nós teremos aqui a criadora do livro, a criadora da pedra. Vocês devem estar assim, ó, se perguntando, por que ela não entrou ainda? Ah, mas é porque eu ainda não chamei. Vamos chamá-la então? Por favor, escritora Márcia Martini. Tudo bom? Tudo bom, Márcia? Que prazer tê-la aqui. É um prazer estar com vocês aqui, trazer o Montenegrinho para casa de todo mundo através da televisão. É muito bom mesmo. Vocês sabiam que a escritora Márcia Martini não foi sempre escritora, não? Ela também fez outras coisas, ela tinha outra profissão também, ou tem ainda. Sim, Prof. Rosângela, assim como tu, como todas as nossas colegas, eu fui professora por 36 anos. Dei aula em muitas escolas de Montenegro e é o que eu amo fazer, dar aula e escrever. Que maravilha! Então, essa professora que também é escritora, nós gostaríamos de saber como surgiu, assim, essa ideia de começar a escrever livros, há quanto tempo, em que momento da sua vida, assim, que começou toda essa função dos livros? Prof. Rosângela, se eu contar para ti e para todo mundo que eu comecei a ter vontade de escrever quando eu estava lá na primeira série, quando eu tinha 6 anos de idade, na escola Delfina, nas horas do conto da biblioteca. Ai, que maravilha! E eu sempre soube ali que eu ia ser escritora. Mas antes eu tinha que ser aluna, eu quis ser professora e principalmente eu tinha que ser leitora, ler muito. E foi através da leitura que eu pude ser escritora hoje. Que maravilha! Vocês estão vendo, então? Vocês que estão aprendendo a ler, estão tendo contato com livros, com números, com letras. Olha, eu já estou imaginando quantos escritores sairá aí desta poltroninha, dessa cadeira que está vendo a gente. Muitos escritores podem sair daí também, não é? Com certeza, vai sair sim. Então, agora a gente vai querer saber muitas coisas sobre aquele livro que a gente estava aprendendo muitas palavras, sobre aquela pedra. Então, eu vou ouvir, assim como vocês, vou sentar lá na minha poltrona para ouvir a professora e escritora Márcia contando tudo sobre isso, pode ser? Pode ser, qualquer coisa eu te chamo, Prof. Rosângela. Então, tá bom, certinho, pessoal. Fiquem agora, então, com essa maravilha de professora e escritora que vai contar tudinho pra gente. Muito obrigada. Vou colocar o livro aqui então, me colocar nesse lugar e começar a contar essa história maravilhosa, que é a história do Montenegrinho. Então, como a professora Rosângela já apresentou o livro para vocês na semana passada, no último programa, hoje eu vou falar um pouquinho de como surgiu a ideia de escrever um livro com este nome, Montenegrinho. E de onde veio este nome? Quando a gente escreve, como eu disse antes, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler muito. E eu tinha muita vontade de escrever sobre a história da cidade onde eu nasci, a cidade que eu tanto amo, onde eu cresci, onde eu fui professora. Mas o que eu pensei? Pensei que era fácil escrever sobre Montenegro, mas não era tão fácil assim, porque eu não sabia muita coisa. Então eu tive que ler. E para ler, eu procurei muitos textos em muitos livros da nossa cidade e conversei com o senhor Ernesto Lauer, que é um grande historiador da cidade,
E foi através dessa conversa com ele que eu aprendi muitas coisas para poder escrever sobre Montenegro. E foi só assim, estudando primeiro, que eu consegui escrever depois. Então, a primeira coisa que me surgiu é: como é que eu vou contar para as crianças, para as professoras, para todas as pessoas dessa cidade, que a nossa cidade tem um nome Montenegro, porque essa história toda começou muito tempo antes de nós, que começou lá no Morro Montenegro, que eu sempre digo que fica com os pés dentro do rio Caí. O Morro Montenegro não é esse morro do centro da cidade, que tem a antena. Esse se chama São João. A cabeça do São João, aquele que fica na volta do morro, se chama Morro da Pedreira. E os pés do São João, que fica lá na Santo Antônio, se chama Morro do Tristão, ou dos Fagundes, ou da Formiga, como também se conhece. Os três formam o Gigante de Pedras, mas isso já fica para outra história. Nós também temos na nossa região do Vale o Morro da Fortaleza e nós também enxergamos o Morro da Marezinha, que fica na cidade de Capela de Santana. Mas e o Morro Montenegro? Como a gente faz para enxergar e identificar esse morro? Se a gente for e ficar de costas para a Câmara de Vereadores e olharmos em direção da Tanac, na curva do Rio Caí nós vamos enxergar um monte bem escuro. Esse monte é o Morro Montenegro, que deu origem ao nome da nossa cidade. Bom, então por que Montenegrinho? Como a prof. Rosângela falou para vocês, é a história, aí entra a parte da escritora que já estudou a história de Montenegro. É a história de uma pedrinha que se soltou do Morro Montenegro, né, que pegou uma carona numa folhinha e veio dar no centro da cidade, veio parar pertinho do Morro São João. Essa pedra, ela tem uma cor bem escura. Essa pedra, ela é bem pesada, ela é lá do Morro Montenegro mesmo. A formação dela é basalto, que os portugueses, quando viram, porque foram os portugueses, os imigrantes que passaram primeiro pelo Rio Caí e enxergaram esse monte, quando eles viram esse monte, para servir como ponto de referência das suas viagens, para que as pessoas pudessem se encontrar e saber onde eles iam morar, porque eles começaram a morar aqui nessa região, perto desse monte, eles disseram: vamos chamar esse monte, que é uma montanha pequena, monte na língua portuguesa quer dizer montanha pequena, esse Monte Negro, negritude ou negrito, como a gente tem no computador, a letra também a gente põe em negrito, quer dizer é uma cor bem escura. Então, esse monte, que ele é bem grande, que a gente enxerga ali do Rio Caí, como eu falei para vocês, fica do lado de cada margem do rio, por isso que pertence a Montenegro. A esse monte, os portugueses, então, lá por 1600, gente, isso faz muito tempo, chamaram o que viram de Montenegro. O nome do Montenegro é separado, pessoal, é Montenegro. O da nossa cidade é junto, Montenegro junto, mas também já foi separado bem antigamente. Então, o Montenegrinho nada mais é do que um pedacinho do Montenegro que veio parar no centro da nossa cidade. E por isso que ele está no diminutivo. Quem é que se lembra das aulas de português aí? Nós temos palavras que estão na forma normal, né, no tamanho normal, como a mesa, e se eu diminuir fica como? Isto mesmo, mesinha. Nós temos palavras como a pedra, que está no tamanho natural, e se eu diminuir a palavra na língua portuguesa fica como? Pedrinha, muito bem, estão muito espertos. É a mesma coisa que aconteceu com a palavra Montenegro do monte. O que eu fiz? Eu pensei, quero fazer um personagem. Então eu vou criar uma pedrinha fotógrafo, curiosa, turista, porque ela vai passear em vários pontos da nossa cidade. E é ela que vai contar toda essa história para vocês. E aqui está a nossa pedra do Morro Montenegro e o nosso personagem, então, o Montenegrinho. Que ele pode ser até uma menina, se alguém quiser, porque é a pedrinha do Morro Montenegro. Eu chamo ele na forma masculina Montenegrinho, porque o morro é Montenegro. Uma coisa bem importante que eu gosto de dizer: se o morro fosse rosa, da cor dessa mesa, como é que é seu nome do personagem? Isto, Monte Rosinha. E se fosse verde? Monte Verdinho. Mas não, ele era negro, porque é formação de
basalto escuro, então é Montenegro, montenegrinho. E agora eu vou ler para vocês então o segundo poema do livro, já que o primeiro as profs já leram para vocês. Está aqui o segundo poema do livro, que fala sobre o Montenegro, né? Que monte é este e o que ele está fazendo e onde ele fica? Morro Montenegro, espiando lá de trás, bem ao fundo da paisagem, tem um morro verde escuro, até parece camuflagem. Quem se perde na viagem, que não perca o sossego, pois quem dá informação é o discreto Montenegro. Ele mostra a direção sem arredar o pé de lá. Até o rio é quem se curva quando tem que ali passar. Então, pessoal, o nosso morro Montenegro, ele é muito importante. Foi ele que deu o nome da nossa cidade, esse nome que a gente tanto ama, o lugar onde a gente mora. E amar o nosso lugar, conhecer o nosso lugar, faz parte da nossa cultura. Então, é por isso que eu escrevi esse livro, é por isso que eu estou muito feliz que esse livro e esses personagens todos estão, então, com vocês nas salas de aula e hoje chegando na casa de vocês através da televisão. Eu vou contar para vocês agora como é o nome dos outros personagens, porque nós temos 6 personagens que contam a história de Montenegro. Cada um deles é uma pedrinha também, né? Eu falei mais da pedrinha Montenegrinho hoje, que é a pedrinha que eu li o poema, porque ela é a pedrinha principal. Ela sai, então, do Morro Montenegro e vem passear no centro da nossa cidade e também vai conhecer pedrinhas que se despencaram dos outros morros também. Então, esse aqui é o Morro da Fortaleza. Como é que será que eu chamei a pedrinha que se despencou do Morro da Fortaleza? Isso mesmo, esse morro fica lá na localidade de Fortaleza e ele tem esse nome porque ele tem uma linda história que nós também vamos ler no livro, mas não hoje, certo? Ele se chama Fortinho. Olha ali como ele é fortinho, ó. E tem tudo a ver com Fortaleza, com força desse povo que mora nesta cidade. Aqui eu já falei para vocês antes, né? Nós temos então o morro que saiu do Morro da Pedreira, que é a cabeça do gigante que fica na volta do morro, que na minha história, no meu livro, se chama o Pedrinha. O Pedrinha, então, se soltou do Morro da Pedreira. Ou pode chamar também de Pedrinho, como vocês quiserem, certo? Nós temos aqui também o Morro São João, e do Morro São João se soltou uma pedrinha também, que se chama como? Joãozinho. Aqui, então, do Morro do Tristão Fagundes, como é que eu ia colocar? Fagundinho, Formiguinha, podia ser, mas eu escolhi Tristinho. Por isso que ele tá assim, com essa carinha de triste. E Tristão é uma coisa bem interessante. Não era o nome do Tristão, era um apelido. Agora, quem é o Tristão? Também fica para outro dia. E a Marezinha, então, que é a nossa vizinha, que fica em Capela de Santana, porque ela fica do outro lado do rio. Então, a margem do lado de lá pertence à Capela de Santana. E é a nossa morro que a gente enxerga, que ela tem uma voltinha em cima. Então, é a única que tem o nome feminino dentro da língua portuguesa, porque era de Maria, que já tinha esse nome, ficou Mariazinha. Mas não quer dizer que ela seja uma menina por causa disso, porque são todos pedrinhas. Então tá, vou ler mais um poema então, que é o poema que fala do Vale da Felicidade. Você sabe que nós moramos no Vale da Felicidade, não é? Que Montenegro pertence ao Vale da Felicidade. Montenegro é uma das maiores cidades do Vale e para mim ela é a mais bonita. Não sei se vocês também concordam comigo, né? Mas eu vou ler para vocês o poema do Vale da Felicidade, que ele vai contar justamente para nós. Está aqui, ó, o Vale da Felicidade. Ele vai contar para nós, vai falar desses morros, porque Montenegro, por que nós somos uma região, aqui se nós olharmos o livro assim, ó, ele é o mapa da nossa cidade, é o nosso vale. Montenegro está deitado no meio de morros, esses morros que nós estamos mostrando através das pedrinhas, né? Então, o Vale da Felicidade é um poema que vai falar disso. Vamos lá então para a leitura. Lá de trás daquele monte tem um rio que faz a curva. Tem laranjas e bergamotas, acácias e timbaúvas. Tem mais morros bem ali, 3 colados um no outro. E é no meio desses montes que se deita o nosso porto.
figurando lá de longe a montanha toda bela, marezinha que espia lá da margem de Capela. Tudo isso forma um vale e acomoda a cidade, e a paisagem se moldura da mais verde felicidade. Então, gente, esse é mais um poema do livro Montenegrin. São 48 poemas que estão esperando para ser lido por vocês, certo? Que maravilha! Vocês devem estar encantados. Nós falamos tanto nos outros programas, né? Da pedrinha, e olha todos os seus amigos que vieram. Porque a nossa cidade tem uma riqueza muito grande, né? Sim, são personagens, e é importante o profeta ter dito isso, porque são personagens geográficos, são da nossa geografia, né? Que fazem parte do corpo da nossa cidade, onde ela se deita, é a nossa terra que está aqui. E o Montenegrin traz histórias de muitas pessoas também que passaram por aqui. Ele traz a história dos povos originários, que são os ibiraiaras. Ele traz os primeiros africanos, que nós temos contato e registros, dos primeiros portugueses, até os imigrantes alemães, italianos e franceses. Enfim, ele traz a história de todos os povos que formaram quem nós somos hoje, o povo montenegrino. Aí sim, é montenegrino. Perfeito. Então quer dizer que através deste livro nós podemos conhecer mais ainda a nossa cidade. Muito, muito. Nós temos muitas histórias aqui. Se eu pudesse, eu contava cada dia uma história diferente, mas a gente não tem tempo para fazer tudo isso, né? Verdade. E vocês em casa que não sabem ler ainda, pode pedir para alguém ler para vocês. E então, esse livro aqui é uma ótima recomendação para conhecer mais ainda Montenegro. E hoje nós estamos muito felizes, agradecidos pela nossa professora e escritora Márcia Martini ter vindo aqui a brilhantar o nosso programa. Então, o que você diria então para aqueles alunos, para aquelas crianças, para aqueles pais que assistem, para o público do ABC TV, que queiram começar a escrever, que gostem da leitura e que imaginem que algum dia vão ser algum escritor, o que eles precisam fazer? Que acho que ela já deu algumas dicas aqui também. Já dei uma dica. Pais, leiam muito para os seus filhos. A leitura é uma forma de carinho. Tem coisa melhor de que abrir um livro em casa, né, prof? Ler para as crianças amam ler. Às vezes os pais preferem dar um celular, mandam ler sozinho, mas não é a mesma coisa de ter a voz do pai, que gosta de imitar uma vozinha no livro, a voz da mãe que conta uma história. Já repararam que a criança gosta de ouvir sempre a mesma história? Às vezes a gente sabe a história de cor, né? Verdade. Eles gostam de ouvir. Isso é uma forma de carinho. Quem não gosta de carinho? E a leitura, para mim, sempre foi um carinho. Então é uma maneira hoje de eu retribuir esse carinho que eu tive na minha vida escolar, na minha vida profissional, né? É deixando a minha história como escritora para minha cidade. E eu acho que todos os pais e todas as crianças podem fazer isso também, né? Crianças, peçam para os seus pais lerem para vocês em casa também. Isso também é muito importante. Vamos fazer essa troca de carinho e de cultura através da literatura. Maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho que dar um outro abraço Obrigada pelo convite. Quando quiserem saber mais alguma história de mais uma pedrinha, é só me chamar. Que eu venho contar pra vocês. Com certeza. Esse abraço é meu e de todos os que estão em casa. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Beijo, pessoal. Beijos. Até a próxima.